Olá, meu nome é Igor, número de RA 478911. Então vamos falar aqui sobre o texto da Nídia de Sá a respeito da educação musical para surdos. Bom, primeiro que se deve considerar as marcas culturais dos surdos, suas características biológicas, né? Eles têm que ter o direito de passar por experiências educacionais em grupos específicos de surdo. Porque eles têm um processo social, sócio-histórico autêntico deles e que não pode ser comandado de fora por uma escola de não surdos, por professores que não tenham a experiência da surdez, né? Mais do que os educadores devem, mais do que forçá-los a gostar da música, encantá-los com a experiência musical, como diz a Nídia. Então isso seria um território contestado, né? Contestado porque os surdos não se sentem representados pela escola como um todo, principalmente por essa questão da educação musical, em que eles muitas vezes são colocados para numa aula de música que vai ser dada por um professor que não sabe a linguagem dos surdos, e a aula vai ser numa forma para não surdos, para os chamados ouvintes, e eles têm que entrar ali, têm que participar, e isso para eles perde o sentido, principalmente pela forma como é feita, né? Então aí tem a questão da oferta ou obrigatoriedade, né? Até agora vem se ensinando através da forma da obrigatoriedade. Deveria ser facultativo, como uma oferta, e a pessoa querendo fazer, haveria um incentivo maior para que ela fizesse através de coisas que eu vou falar daqui a pouco. Troca ou depósito forçado, né? A aula deveria ser uma experiência de troca, daí a encantar, e não um depósito do aluno, venha para cá e tenha isso aqui, saiba isso dessa forma. Bom, então tem a questão das vibrações sonoras, né? Da física e da mecânica, que são muito utilizadas que são as únicas formas dos surdos terem acesso à música, né? Aquele surdo totalmente surdo, principalmente, ele só vai sentir a vibração. Então, hoje existem até aparelhos feitos para isso, em que a pessoa toca e fica um aparelho que vibra encostado na pessoa, no braço no caso, onde ela vai sentir a vibração da música. E toda a relação com a dança, né, a experiência cultural, a compreensão da experiência cultural da música, a importância da música para a cultura mundial. Então, a surdez, tem uma frase aqui, a surdez tende a um estímulo compensatório dos outros sentidos, né? A pessoa que é surda, em geral, tem um tato melhor e todos os outros sentidos acabam ficam mais apurados, vamos dizer assim. Então, repetindo no caso aqui, que os ouvintes creem que os surdos devem apreciar a música como eles, né? O padrão que se tem de educação musical para surdos. A surdez, ela é muito mais do que uma privação, né? Essa é a frase máxima da autora, em que ela vai falar que, eu não anotei a frase exatamente, mas ela vai falar da privação, como o surdo ele é visto por aquilo que ele não é, que é o ouvinte, e não por aquilo que ele é, uma pessoa completa, cheia de qualidades outras, e que com o respeito de ser tratado como um diferente, ele é tratado como alguém que está faltando alguma coisa, né? Então não se respeita o ser surdo.
Ah, então é muito mais uma experiência do que uma falta. Não podemos falar de surdo como se eles fossem uma totalidade, né? Como se, ele é surdo, como se isso completasse, desse sentido ao ser dele. O ser dele tem muitas outras características que ultrapassam a surdez. Eles são um grupo sociocultural, um grupo que tem características próprias, uma comunidade própria, um grupo plural também, né? Não há como falar do surdo idealizado. Existem muitos surdos de diversas graduações de surdez. Existem surdos que ficam surdos, mas que sabem falar, outros surdos que jamais escutaram, então tem maior dificuldade da aprendizagem da fala, ou não conseguem. Então, a própria surdez, nesse caso, é um espectro grande. E isso acaba gerando diversos também, uma relação muito diversa com a música, né? Com o interesse da música, ou pela educação musical, por instrumentos, e também está relacionado com a situação familiar de cada um, que varia também enormemente de surdo para surdo, né? Alguns são mais isolados pela família, que não conseguem lidar com a situação de uma maneira positiva. Outros têm uma família que incentiva muito, então isso já gera um outro abismo entre os surdos que ultrapassa a própria graduação da surdez. Bom, e o principal de reconhecer essa diferença, essa graduação, está nos objetivos educacionais, né? No caso da escola como um todo, mas estamos falando aqui da educação musical. O que queremos com a educação musical para surdos, né? Eles têm muito interesse, de modo geral, pela música, segundo a autora. E que, claro, isso não vai envolver todos os surdos, mas aqueles que têm eles têm o potencial de gostar, desde que encantados, como ela diz, né? E muito interesse pela dança também. É muito importante o falar da dança, porque a dança ela tem um outro significado cultural enorme, né? Até escrevi lá no fórum, um surdo poder chamar uma moça para dançar um forró deve ser algo que um ouvinte não vai saber a importância disso. Então ele escuta vibrações, se ele consegue sentir vibrações, ele já consegue dançar. E a dança né, tem um reflexo em diversas outras áreas da vida, da gente participar da cultura dele. Então isso também é muito importante falar da dança. Bom, tem a questão da inclusão, que os surdos acabam entrando em aulas de música com ouvintes, com alunos ouvintes, com professores ouvintes, sem tradutor para Libras. E isso tudo perde o sentido, né? Daí muitas vezes se achar que o surdo não teria interesse pela música. Então as aulas têm que ser muito bem planejadas, tem que ter a participação de um tradutor de Libras que possa incluir de fato esse aluno naquele universo cultural, naquela dinâmica, naquela experiência, de forma que ele possa que se possa chamar de inclusão de fato essa experiência de trazer um surdo para uma aula de música, e principalmente, que a autora fala, o direito de participar de grupos de surdos, né? Ter aulas com grupos de surdos e valorizar essa cultura dos surdos no ambiente deles, o que não significa excluí-los da escola normal, mas dar valor a esse agrupamento.
Então tem uma hora que ela fala que a Nidia Sá fala de discutir os efeitos sociais da representação, né? A assimetria de poderes e saberes de grupos, indivíduos, surdos, ouvintes. Discutir os efeitos sociais da representação, como é que as pessoas entendem os surdos, como elas enxergam os surdos, como elas lidam com os surdos nas situações cotidianas, né? Os preconceitos, as imposições, as expectativas que se tem frente ao surdo. Então, que ela fala que a inclusão deve manter-se sob suspeita, né? Eu particularmente trabalho em escola pública e vejo que a inclusão eu não chamo de inclusão aquilo que acontece lá, são muitos alunos incluídos pelos diversos deficiências, não só auditivas, visuais e mentais, e aquilo está longe de ser uma inclusão. Então a inclusão tem que estar sob suspeita, eu generalizo isso para toda a inclusão, não só a inclusão aqui dos surdos, né? Manter sob suspeita para não parecer que uma iniciativa pública de aceitar o aluno na escola, estamos incluindo. A inclusão, ela ultrapassa anos-luz essa perspectiva eleitoreira. Então, baixando aqui, não se trata de proibição. O aprendizado de instrumentos não deve ser ressaltado para os surdos em geral, visto que a ausência do sentido da audição torna essa atividade mecânica e muitas vezes sem sentido. Então ela vai citar aqui que não é nem proibir e nem ficar super incentivando ele a fazer, não, é deixar ele de uma forma natural, facultativa, e encantando ele pro sabor da música, né? E se ele quiser ir tocar instrumento, sendo surdo, ele vai tocar porque quer, e não por forçar ele a de alguma forma aceitar isso como se ele quisesse parecer um ouvinte, né? Como se fosse uma compensação pelo fato dele ser surdo, ele aprender a tocar um instrumento. Nem todos os surdos podem usar resíduos auditivos para apreciar a música, mas todos podem usar sua inteligência para compreender a música. Então ela vai se falar aqui, que é uma outra questão muito importante, né? Que compreender a música, pelo tamanho do significado que ela tem para a cultura mundial, né? Para todas as culturas, como que as músicas são, os rituais coletivos normalmente estão com música, os ambientes sociais, a importância da música na cultura, a pessoa precisa compreender ela, até para conseguir participar dessa cultura. Se ela vai conseguir apreciar isso, e obviamente de uma forma diferente do que o ouvinte, é outra história. Ainda que ela não consiga apreciar, ela tem que compreender o contexto significativo da música, não de forma mecânica e obrigatória, né? Meras apresentações com instrumentos minimizam as possibilidades de desenvolver o interesse pela música. Não basta criar apresentaçõezinhas do músico tocando para os ouvintes. O importante é que ele compreenda a importância da música e se possível, apreciá-la, né? Então aí eu cito aqui um trecho da autora também, que ela fala: o princípio subjacente é: conhecer a música é um direito que os surdos têm, mas compete aos profissionais da área atraí-los, convencê-los, sensibilizá-los, encantá-los. Não se dá assim com toda a educação? É a conclusão do texto, e uma conclusão muito pertinente porque fecha as ideias citadas. Então, muito obrigado. Até.